Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa igreja, nós que aqui estamos e a todos que celebram conosco pelas redes sociais e pela Rádio Rio Mar. O mês de setembro chegou, minha gente, e com ele a nossa igreja nos convida a revalorizar a palavra de Deus em nossa vida. De fato, a palavra de Deus é um farol a iluminar a mais profunda da nossa consciência. Por isso precisamos dela para purificar ainda mais o nosso coração. Por isso, fiquemos atentos a estas palavras, a esta celebração, porque hoje o Senhor há de nos ajudar a fazer uma varredura em nossa consciência. Por isso, há uma atitude que Jesus ficava muito chateado quando presenciava. Que atitude era esta que irritava Jesus? Em algumas situações dos evangelhos, podemos perceber Jesus irritado. E uma dessas situações está contida hoje, nesse evangelho que nós escutamos. O que mais deixava Jesus irritado é quando ele presenciava situações de hipocrisia. Sim, quando Jesus percebia pessoas querendo ser melhores que as outras, não sendo, querendo parecer ser uma coisa, não sendo, isso deixava Jesus muito, mas muito irritado. Como vamos perceber isso no evangelho de hoje? Primeiramente, essa cena começa com os fariseus e os mestres da lei indo atrás de Jesus para observar o que Jesus estava fazendo. Mas como eram covardes, eles queriam encontrar razões para atacar Jesus, eles começavam primeiramente observando os discípulos de Jesus. Sim, aquela corja, porque, minha gente, esses que foram atrás de Jesus para observar os seus discípulos, era uma corja. Apesar de serem homens que iam para a igreja, apesar de apesar de parecerem ser pessoas de oração, era só casca, somente casca. Estavam ali para confrontar Jesus, estavam ali para atacar Jesus, começando pelos discípulos, observando. E assim, minha gente, também acontece na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós percebemos, notamos, pessoas que querem encontrar uma razão para atacar a gente. Pessoas que vão nos observando no nosso jeito de falar, de agir, de se colocar, só para ter um motivo para falar mal de você. Em que cenários, em que contextos isso acontece? Infelizmente, às vezes acontece na nossa própria família. Talvez você esteja agora lembrando de um familiar seu que faz de tudo para apontar uma falha sua, que faz de tudo para mostrar na tua cara algo que você faz de errado na opinião dele, na opinião dessa pessoa. Assim também acontece no nosso ambiente de trabalho. Quantas e quantas vezes no nosso ambiente de trabalho nós nos deparamos com pessoas, eu não digo nem colegas, porque uma pessoa dessa não é teu colega não é teu amigo e tampouco teu colega. É uma pessoa que trabalha contigo e faz de tudo para falar mal de você. Como deve ser desafiador trabalhar num ambiente assim, onde existem muitas pessoas falsas. Pessoas que pela frente estão ali te bajulando, estão te abraçando, te tratando bem, mas pelas costas falam mal de você. Quantas e quantas vezes você já percebeu isso no seu ambiente de trabalho? Infelizmente também na igreja acontece isso. Também na igreja se percebe pessoas falsas.
onde existem pessoas, temos esse tipo de situação. Por isso também eu pergunto a você, quantas vezes também você, lidando com as pessoas, começou a julgá-las pelo seu pensamento? Sim, porque às vezes nós nos sentimos melhores que os outros nos nossos pensamentos. Às vezes escapa numa expressão facial o nosso ar de superioridade. É uma expressão de nojo, é um sorrisinho sarcástico, é um olhar de superioridade. Quantas e quantas vezes também nós, você, eu, por pensamentos, chegamos a julgar uma pessoa, observando nela algo que não nos agradou, a condenamos, a julgamos. Por isso que eu falei para vocês nessa missa, preparem-se, porque esse evangelho nos convida, cada um aqui, e você que está em casa também, a perceber quão julgador nós somos, começando pelos nossos pensamentos. Mas há situações que a pessoa não se conforma em apenas pensar, no pensamento julgar os outros. Há momentos que ela se sente até confortável de se dirigir a uma outra pessoa, como aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, que eram de fato pessoas, que tinham ali a coragem até de ir ao encontro de Jesus e dizer na cara de Jesus: olha, os teus discípulos não estão seguindo a tradição. Os teus discípulos não estão lavando as mãos, é para lavar as mãos. Minha gente, pessoas desse naipe são aquelas que chegam até a falar mal do outro para você. Quantas pessoas às vezes procuram você para falar mal dos outros? E aqui elas chegam com Jesus e Jesus só escuta. Jesus só fica escutando eles dizerem que os discípulos deveriam se comportar melhor. Guias cegos eles eram. Aqueles discípulos, minha gente, eram pessoas que estavam começando a caminhada na igreja, estavam começando a seguir Jesus. Como é que você quer cobrar de uma pessoa que está chegando agora na igreja um comportamento de alguém que às vezes leva tempo para mudar? Minha gente, o tempo é um mestre. Então aqueles hipócritas, aqueles homens estavam querendo que Jesus desse um jeito nos seus discípulos. Não é assim que se comporta. Mas Jesus conhecia o coração de cada um. Por isso que aqui, minha gente, nós podemos perceber a insensibilidade daqueles homens. Eles não estavam alegres, porque os discípulos de Jesus estavam mudando de vida. Eles estavam preocupados se os discípulos de Jesus estavam lavando as mãos. Agora eu pergunto, será que Jesus estava preocupado se seus discípulos estavam lavando as mãos antes das refeições, ou se seus discípulos estavam mudando de vida? Pense um pouquinho. Será que Jesus estava preocupado com isso? Será que meus discípulos estão lavando as mãos ou estão mudando de vida? Assim, minha gente, vocês acham que Deus vai medir uma pessoa se ela está progredindo na vida espiritual? Será que vocês acham que Deus vai analisar uma pessoa se ela está sendo uma pessoa melhor, se ela vem de véu ou não vem de véu para a igreja? Será que vocês acham que Deus vai perder tempo de ficar analisando se uma pessoa está sendo um cristão melhor, uma pessoa melhor, se ela vem aqui comungar de pé ou de joelho? Coitadinhos de quem sofre de artrose, se fosse para demonstrar que está sendo uma pessoa melhor na igreja, comungar de joelho. Como é que seria para quem tem artrose nesse caso? Vocês acham que Deus vai ficar preocupado com isso?
se você está sendo um cristão melhor, se comunga em pé ou de joelho, se você comunga na mão ou na boca, você acha que Deus vai perder tempo com isso? De ficar verificando se esse cristão está melhorando ou não na sua vida espiritual, comungando de uma forma ou de outra, na mão ou na boca? Ah, minha gente, Deus tem mais o que fazer, né? Deus tem que cuidar da gente. Ele não fica reparando como é que você comunga, se é em pé, se é ajoelhado, se é estendendo a mão ou se é abrindo a boca. Tradições humanas, como diz o próprio Evangelho, isso é coisa de tradição humana. O que Deus quer como verdadeira religião é você ser uma pessoa boa. Não adianta a gente querer parecer ser uma coisa e na família ser outra coisa. Não adianta na igreja parecer ser uma coisa e no trabalho ser outra coisa. Não adianta. Para isso tem nome. Jesus, depois que ouviu aquela coja, disse o que na cara deles? Olha, eu conheço vocês. Eu já ouvi falar de vocês. O profeta Isaías disse: hipócritas são pessoas assim, que querem parecer uma coisa sem ser. Hipócritas. Está aí a resposta de Jesus para aquelas pessoas. Por isso, escute bem o que eu vou dizer agora. Você que está em casa também, muito cuidado com gente assim. Porque aqueles que vêm falar mal de outros para você, um dia vai falar mal de você para os outros. É ou não é verdade? Cuidado com gente assim. Muito cuidado com gente falsa. Com gente falsa, você pede a Deus a conversão. Reza para que Deus um dia toque no coração dessa pessoa. Mas se afaste. Se afaste, porque pessoas assim são vampiros de energia. Pessoas que vêm falar mal dos outros para você são vampiros de energia. Fuja desses vampiros. Não fale da sua vida para essas pessoas. Não fale. Seja apenas cordial, educado, mas não seja próximo. Muito cuidado com gente hipócrita. Muito cuidado com gente falsa. E o que Jesus faz após dizer isso? Se afasta. Ele diz, deve ter rezado por essas pessoas, mas em seguida se afasta. E se vira para onde? Para o povo. Sim, porque Jesus não tem tempo de ficar escutando gente hipócrita. Jesus não tem tempo de ficar perto de gente que quer parecer ser uma coisa e não é. Não tem tempo para isso. Jesus foi lá cuidar do povo. Aquele povo, sim, de mão suja. De trabalho, de sofrimento, sim, porque Jesus não aguenta ficar perto de gente que tem até a mão limpa, mas a boca está imunda e o coração podre. Jesus não tem tempo para ficar perto de gente assim não. Aquela coja tinha até as mãos limpas, mas a boca imunda e o coração podre. Então ele vai lá com o povo. Aquele povo lascado mesmo, aquele povo sofrido, aquele povo sujo, de roupa maltrapilha, mãos sujas, trabalho, de luta. E diz o que para esse povo? Olhem, vocês viram aí a cena, né? Vocês viram a cena. Quero ensinar uma coisa para vocês agora. Prestem atenção. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa, não preste atenção apenas no que ela diz. E nem somente no que ela faz. Porque tem muito lobo em pele de... Jesus agora nesse evangelho traz uma terceira camada para a gente conhecer as pessoas. Não somente por aquilo que ela fala. Não somente por aquilo que ela faz, mas pela intenção que ela tem no coração. Olha a dica valiosa que Jesus dá nesse evangelho
para a gente aprender a perceber com quem a gente está lidando. Cuidado para a gente não se iludir com palavras, gestos. É a intenção do coração humano que revela quão pura é uma pessoa, quão bem intencionada é uma pessoa. O coração. Por isso, minha gente, chegou a hora, e a hora é agora, da gente deixar essa palavra fazer uma varredura na nossa consciência. Uma varredura na nossa consciência, e se preciso for, que essa palavra lave o nosso coração. E aqui eu faço um parêntese. Para alguns, para lavar o coração, basta detergente. Para outros, tem que ser soda cáustica. Entenderam o recado, né? Pois é. E quando a gente tem o coração lavado, significa o quê? Que às vezes podemos sim ter aqueles pensamentos de julgamento, de se sentir superior aos outros. E quando isso acontecer, você vai pedir logo a ajuda de Deus. Deus, eu estou sentindo isso. Eu estou caindo nessa armadilha, pronto a cair na malha fina da hipocrisia. Não me deixa. Quando você perceber que está caído na malha fina da hipocrisia, você vai procurar 2 razões para elogiar essa pessoa. Assim você não cairá na malha fina da hipocrisia. Quando você tiver pensamentos de se achar melhor que os outros, de condenar os outros, de julgar os outros, desde que o Espírito Santo te ajude a olhar de novo para aquela pessoa e encontrar 2 razões para valorizá-la. Assim, você continuará tendo o seu coração puro e sua boca limpa, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.